Amados irmãos, preciosos do Senhor, há um segredo espiritual guardado nas páginas sagradas que transformou minha vida e o ministério de milhões ao redor do mundo. Durante mais de 50 anos pastoreando a maior igreja do planeta na Coreia do Sul, testemunhei o impossível se tornar realidade através de uma arma espiritual que a maioria dos crentes modernos abandonou. O jejum de 24 horas, aquele jejum poderoso que o rei Josafá convocou quando os exércitos inimigos cercaram Judá. Quando olho para trás, para aqueles primeiros dias do ministério em Seul, quando não tínhamos nada além de uma tenda rasgada e 5 pessoas sentadas em bancos quebrados, lembro-me como se fosse ontem do dia em que descobri esta verdade que incendiou meu coração. Estava ali, ajoelhado no chão frio daquela pequena sala, com as contas acumuladas sobre a mesa, sem saber como alimentaria minha família na semana seguinte, quando o Espírito Santo sussurrou em meu espírito: jejue e ore como Josafá jejuou. Queridos, inscreva-se agora no canal. Você está ajudando não apenas a mim, mas a milhares de pessoas que estão sedentas desta palavra de poder. Nossa meta é chegar aos 4.000 inscritos e eu preciso da sua ajuda para alcançarmos juntos essa marca histórica. Permita-me levar você até aquele momento decisivo registrado em 2 Crônicas capítulo 20. Josafá estava cercado. 3 nações poderosas marchavam contra Judá: Moabitas, Amonitas e os habitantes do Monte Seir. O barulho das botas de guerra ecoava nas montanhas. A poeira levantada pelos exércitos inimigos escurecia o horizonte. As crianças choravam agarradas às saias de suas mães. Os homens afiavam suas espadas com mãos trêmulas, sabendo que eram terrivelmente superados em número. Mas o que Josafá fez naquele momento de terror absoluto? Ele não correu para fazer alianças políticas. Não negociou com o inimigo. Não se escondeu covardemente atrás das muralhas. A Bíblia diz que Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Todo o povo se ajuntou para buscar o socorro do Senhor. Homens, mulheres, crianças, velhos, todos de pé diante do Senhor, com os estômagos vazios e os corações cheios de clamor. Meus amados, esta é a primeira lição crucial sobre o jejum de Josafá. Ele nasce no desespero santo. Não é um ritual religioso morto que você cumpre para marcar uma lista de tarefas espirituais. É o grito da alma que reconhece: Senhor, sem ti eu pereço. Minha força acabou. Minha sabedoria se esgotou. Não tenho para onde correr, exceto para os teus braços. Quantos de vocês estão neste momento agora mesmo? Os exércitos da enfermidade cercam seu corpo. As tropas da falência batem à porta de sua empresa. Os soldados da divisão acamparam dentro do seu casamento. Os demônios da depressão sitiaram sua mente. E você já tentou tudo. Já orou orações rápidas, já leu a Bíblia mecanicamente, já foi aos cultos domingo após domingo, mas a vitória não vem. Deixe-me dizer-lhe algo que aprendi através de décadas de batalhas espirituais. Há situações que só se resolvem quando você entra no jejum de 24 horas com determinação absoluta. É como uma bomba nuclear espiritual que destroça as fortalezas do inferno. Agora preste atenção, porque vou lhe ensinar exatamente como fazer este jejum. O jejum de Josafá é um jejum total de 24 horas. Significa que você escolhe um dia específico, desde o pôr do sol até o pôr do sol seguinte, exatamente como os judeus contavam os dias, e não coloca absolutamente nada sólido em sua boca. Nada de pão, nada de frutas, nada de biscoitos, nada. Mas aqui está a pergunta que todos fazem: posso beber água? Posso tomar suco? Meus irmãos, no jejum de Josafá, eu sempre recomendei água pura. A água não quebra o jejum espiritual, ela sustenta o corpo que é templo do Espírito Santo. Lembre-se, não estamos aqui para destruir o templo de Deus, mas para consagrá-lo. Se você tem alguma condição de saúde, diabetes, pressão baixa, problemas renais, você pode incluir sucos naturais diluídos, mas isto deve ser feito com sabedoria e, se possível, com orientação médica. Deixe-me ser muito claro. O jejum não é uma greve de fome. Não é um ato de autoflagelação. Não é sofrimento pelo sofrimento. É a troca deliberada do pão físico pelo pão da vida. É dizer ao seu corpo: hoje você vai se calar para que meu espírito possa gritar mais alto.
Quando comecei a praticar o jejum de Josafá naqueles primeiros anos do ministério, experimentei ataques violentos. No primeiro jejum, por volta das 10 horas da manhã, senti uma fome tão desesperadora que meu estômago parecia estar sendo torcido como um pano molhado. Minha cabeça latejava como se 1000 martelos batessem dentro do meu crânio. Pensamentos vinham como enxurrada. Isto é tolice. Deus não exige isso de você. Você vai adoecer. Sua família precisa de você saudável. Mas eu havia aprendido o segredo. Estes ataques são a prova de que você está tocando no território do inimigo. Quando principados sentem o cheiro do jejum, eles tremem. E aí vem a resistência. Mas escute o que fiz. A cada onda de fome, eu declarava em voz alta. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A cada dor de cabeça, eu cantava hinos de guerra. A cada pensamento de desistência, eu abria a Bíblia e lia as promessas em voz alta. Se você chegou até aqui, amados, é porque o Espírito Santo está mexendo com seu coração. Escreva amém nos comentários se esta palavra está acendendo algo dentro de você. Voltemos a Josafá. Ali estava todo o povo em jejum, de pé no átrio da casa do Senhor. E então, Josafá fez algo extraordinário. Ele começou a orar uma oração que quebra todas as regras da lógica humana. Ele disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus. Tu dominas sobre todos os reinos das nações. Na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Vocês percebem o que ele estava fazendo? No meio do cerco, no auge do desespero, com o estômago vazio e o coração apertado, ele começou adorando. Começou declarando quem Deus é. Não começou chorando suas misérias. Não começou reclamando da injustiça. Começou exaltando o nome do Senhor. Esta é a segunda lição poderosa do jejum de Josafá. O jejum deve ser acompanhado de adoração extravagante. Você não jejua apenas parando de comer. Você jejua para criar espaço vazio que será preenchido pela presença de Deus. E como você convida essa presença? Através do louvor que rompe as cadeias. Deixe-me contar o que aconteceu com uma irmã chamada Kim, em nossa igreja na Coreia. Ela veio até mim destruída. Seu filho de 17 anos estava nas garras da heroína. Ela já havia tentado de tudo. Internações, psicólogos, sessões de libertação. Nada funcionava. O menino fugia, voltava às ruas, roubava dinheiro de casa para comprar drogas. Os olhos daquela mãe estavam fundos, sem brilho, como poços secos no deserto. Eu disse a ela: irmã Kim, convoque um jejum de Josafá, 24 horas. E durante essas 24 horas, você não vai chorar pelas esquinas. Você vai louvar como se já tivesse recebido a vitória. Ela me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Mas havia algo naqueles olhos desesperados que se agarrou à esperança. No dia do jejum, ela trancou-se em seu quartinho. E começou. Das 6 da tarde às 6 da tarde seguinte. No começo, o louvor saía engasgado, misturado com lágrimas. Mas ela persistiu. Cantava os salmos em voz alta. Declarava: o Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Quando a fome apertava, ela bebia água e voltava a adorar. Quando as imagens do filho drogado invadiam sua mente, ela bradava: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. 3 dias após aquele jejum, o filho dela bateu na porta de casa. Estava sujo, tremendo, mas havia algo diferente em seus olhos. Ele caiu nos braços da mãe e disse: mãe, preciso de ajuda. Algo quebrou dentro de mim. Hoje, 15 anos depois, esse jovem é pastor e lidera um ministério de recuperação de dependentes químicos, que já resgatou centenas de vidas. Meus irmãos, principados caem quando o povo se humilha em jejum acompanhado de louvor. Não é magia, não é superstição, é lei espiritual. Quando você jejua e adora, você está alinhando seu espírito com as frequências do céu. Você está sintonizando o canal onde Deus transmite seus milagres. Mas espere, há algo ainda mais poderoso que preciso compartilhar sobre o jejum de Josafá. Depois que o rei terminou de adorar e de relembrar a Deus suas próprias promessas, ele fez uma declaração que deveria estar gravada em letras de fogo no coração de todo jejuador. Não temos força contra esta grande multidão que vem contra nós. Nem sabemos nós o que fazer.
porém os nossos olhos estão postos em ti. Você consegue sentir a honestidade brutal dessa confissão? Senhor, não tenho força. Não sei o que fazer. Estou completamente perdido. Esta é a terceira chave do jejum eficaz. A humildade absoluta diante de Deus. Você não jejua para impressionar a Deus com sua espiritualidade. Você jejua porque reconhece sua total dependência dele. Quantas vezes nós, pastores e líderes, caímos na armadilha do orgulho espiritual? Jejuamos e depois contamos para todo mundo quantos dias ficamos sem comer, como se fôssemos super-heróis da fé. Jesus foi muito claro. Quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas. O jejum de Josafá é um jejum secreto entre você e Deus, ainda que seja feito coletivamente. Agora, como você deve passar essas 24 horas? Deixe-me dar orientações práticas que aprendi ao longo de milhares de jejuns. Primeiro, escolha um dia em que você possa dedicar pelo menos algumas horas à oração concentrada. Se você trabalha, não tem problema. Faça seu trabalho com excelência, mas use o tempo que gastaria comendo para se retirar e orar. Use o horário do almoço para ir a um lugar quieto, talvez uma capela, um jardim, até mesmo seu carro, e buscar a face de Deus. Segundo, tenha um propósito específico. Josafá sabia exatamente pelo que estava jejuando. Livramento dos exércitos inimigos. Não faça jejuns genéricos. Vou jejuar para ser mais espiritual. Não. Jejue pela cura daquela doença específica. Jejue pela restauração daquele casamento específico. Jejue pela libertação daquele filho específico. Jejue pela provisão financeira que você precisa até o dia 30. Deus responde orações específicas com milagres específicos. Terceiro, durante o jejum, sature sua mente com a palavra de Deus. Não é o momento de assistir televisão, navegar nas redes sociais, ou encher sua mente com as notícias catastróficas do mundo. É tempo de encher seu espírito com as promessas eternas. Leia os salmos em voz alta. Decore versículos que se aplicam à sua situação. Declare as promessas como se já fossem realidade presente. Quarto, e isto é crucial, quando começar o jejum ao pôr do sol, faça uma oração de consagração. Declare em voz alta: Senhor, estas próximas 24 horas, eu as coloco como incenso diante do teu trono. Renuncio ao controle da minha própria vida. Quebro toda aliança com a carne. Crucifixo meu estômago, meus desejos, minhas vontades, e declaro: não eu, mas Cristo vive em mim. Esta declaração inicial é como acender o pavio de uma dinamite espiritual. Durante a noite, você pode dormir normalmente. O jejum não exige que você fique acordado 24 horas, a menos que o Espírito Santo especificamente o chame para uma vigília. Mas ao acordar no dia seguinte, antes de fazer qualquer coisa, antes de pegar o celular, antes de ligar a televisão, caia de joelhos e renove sua consagração. Deixe-me contar o que aconteceu comigo em um dos jejuns mais poderosos da minha vida. Estava enfrentando uma oposição política brutal na Coreia. Líderes do governo queriam fechar nossa igreja. Diziam que éramos uma seita perigosa, que manipulávamos as mentes das pessoas. Eu sentia o cerco apertando, exatamente como Josafá sentiu os exércitos convergindo sobre Judá. Convoquei um jejum pessoal de Josafá, 24 horas. Comecei na sexta-feira ao pôr do sol e terminaria no sábado ao pôr do sol. A primeira noite foi tranquila, dormi bem. Mas quando acordei no sábado de manhã, algo sobrenatural começou a acontecer. Enquanto eu orava, ajoelhado em meu escritório, vi em minha mente, como um filme, as cenas do que Deus iria fazer. Vi autoridades do governo mudando de posição. Vi portas se abrindo. Vi favor onde havia oposição. Ao meio-dia daquele sábado, a fome era intensa. Minha esposa estava cozinhando, e o cheiro da comida invadia meu escritório como tentação palpável. Minha boca salivava. Meu estômago roncava como trovão. Mas cada vez que a tentação vinha, eu declarava: tenho uma comida que o mundo não conhece. Minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E às 3 da tarde, entrei em um estado de oração tão profundo que perdi a noção do tempo. As lágrimas corriam pelo meu rosto como rios.
Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma comunhão tão íntima com o Pai que meu coração transbordava. Foi naquele momento que ouvi, não com os ouvidos físicos, mas no meu espírito, a voz de Deus dizendo: eu pelejaria por ti. Aquieta-te e vê a salvação do Senhor. Quando terminei o jejum ao pôr do sol, estava fraco fisicamente, mas meu espírito estava como aço temperado. Na segunda-feira seguinte, recebi uma ligação de um oficial do governo. Ele disse: Pastor Cho, houve uma mudança na direção. O processo contra a igreja foi arquivado. Meus amados, aquilo não foi coincidência. Foi a resposta direta de um Deus que honra aqueles que o buscam em jejum e oração. Mas agora permita-me falar sobre algo que muitos pastores não têm coragem de ensinar: os contra-ataques espirituais durante o jejum. Quando Josafá convocou aquele jejum, você acha que o diabo ficou de braços cruzados? Absolutamente não. A Bíblia não registra os detalhes, mas posso garantir que houve tentações, dúvidas, medos, vozes sussurrando no ouvido do rei. Isto não vai funcionar. Vocês vão morrer de qualquer jeito. Por que não se rendem logo? O mesmo acontecerá com você. No meio do seu jejum de 24 horas, especialmente entre a 10ª e a 15ª hora, quando a fome está no pico, o inimigo vai lançar seus dardos inflamados. Pensamentos virão. Você está sendo fanático. Deus não exige isso. Você tem uma condição de saúde. Vai passar mal. E se você desmaiar? Meus irmãos, estes pensamentos não vêm de Deus. Vêm das trevas que tremem diante do jejum. A forma de contra-atacar é simples, mas requer disciplina férrea. A cada pensamento negativo, você o captura e o submete à obediência de Cristo. Como? Declarando a palavra em voz alta: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas na glória. Nenhum mal me sucederá, porque Ele deu aos seus anjos ordens a meu respeito. Sou mais que vencedor através daquele que me amou. Compartilhe este vídeo agora com alguém que está passando por lutas e precisa conhecer o poder do jejum de Josafá. Alguém precisa desta revelação hoje. Voltemos ao relato de 2 Crônicas. Enquanto Josafá e todo o povo estavam ali em jejum, em pé diante do Senhor, o Espírito do Senhor veio sobre um levita chamado Jaaziel, e ele profetizou: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Vós não precisareis pelejar nesta batalha. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor. Meus preciosos, esta é a quarta verdade explosiva do jejum de Josafá. Ele transfere a batalha das suas mãos para as mãos de Deus. Você para de lutar na carne e permite que o Todo-Poderoso peleje por você. Quantos de nós estamos exaustos porque estamos tentando resolver tudo com nossa força humana? Manipulamos situações, forçamos portas, empurramos pessoas e acabamos esgotados, frustrados, derrotados. O jejum é a bandeira branca que você levanta, não em rendição ao inimigo, mas em rendição a Deus. É dizer: Senhor, eu me retiro, esta batalha é tua, faze como te apraz. E quando você faz isso em fé genuína, Deus assume o comando e peleja por você de maneiras que ultrapassam qualquer compreensão humana. Testemunhei isto incontáveis vezes. Lembro-me de um empresário em nossa igreja, irmão Park, que estava à beira da falência total. Sua empresa de importações estava sendo esmagada pela concorrência desleal. Contratos eram cancelados sem explicação. Fornecedores cortavam o crédito. Os bancos ameaçavam executar as dívidas. A esposa dele já estava procurando emprego porque sabiam que perderiam tudo. Ele veio ao meu escritório, um homem quebrantado, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Eu disse: Irmão Park, você já tentou todas as estratégias empresariais. Agora é hora de usar a arma espiritual. Entre em um jejum de Josafá. Pare, fique em pé e veja a salvação do Senhor. Ele obedeceu. 24 horas. E durante aquele jejum, em vez de ficar ruminando planos de negócios e estratégias de mercado, ele simplesmente adorou, cantou, declarou as promessas e entregou tudo nas mãos de Deus. No dia seguinte ao jejum, ainda em oração, seu telefone tocou. Era um investidor de Singapura que ele nem conhecia, dizendo que ouviu falar da empresa dele e queria fazer uma proposta de parceria.
Aquela ligação abriu uma porta que transformou completamente os negócios do irmão Park. Em 6 meses, a empresa não apenas saiu das dívidas, mas multiplicou o faturamento. Hoje, 10 anos depois, ele tem escritórios em 5 países e emprega mais de 200 funcionários. E sabe o que ele diz? Aquele jejum de 24 horas valeu mais do que 10 anos de MBA. Agora observe o que aconteceu com Josafá depois da profecia. A Bíblia diz que ele se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se prostraram perante o Senhor, adorando-o. Eles nem tinham visto a vitória ainda, mas já estavam adorando como se ela já tivesse acontecido. No dia seguinte, quando foram à batalha, Josafá colocou os cantores na frente do exército. Não os guerreiros, não os arqueiros, mas os adoradores. Esta é a 5ª chave do jejum de Josafá. A adoração profética que celebra a vitória antes dela se manifestar no natural. Isto exige uma fé que desafia toda a lógica humana. É louvar quando ainda está doente. É celebrar quando a conta bancária ainda está negativa. É dançar quando o filho ainda está nas drogas. Mas quando você faz isso, você está declarando que confia mais no que Deus disse do que no que seus olhos veem. E o que aconteceu quando os cantores começaram a louvar? A Bíblia diz que o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe e os do Monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Os exércitos inimigos se voltaram uns contra os outros e se destruíram mutuamente. Josafá e seu povo não precisaram erguer uma única espada. Eles apenas caminharam pelo campo de batalha, recolhendo os despojos. Prepare seu coração, porque o melhor ainda está por vir. Deixe-me ensinar sobre a preparação antes e depois do jejum, porque isto é tão importante quanto o jejum em si. Muitas pessoas falham não durante o jejum, mas na preparação ou na quebra inadequada do jejum. Antes de entrar no jejum de 24 horas, especialmente se você não está acostumado a jejuar, prepare seu corpo nos 2 dias anteriores. Reduza o consumo de cafeína, açúcar e alimentos pesados. Coma frutas, verduras, alimentos leves. Isto evitará dores de cabeça intensas e sintomas de abstinência durante o jejum. Aumenta a ingestão de água. Chegue ao jejum bem hidratado. Mentalmente e espiritualmente, prepare-se também. Nos dias antes do jejum, comece a guardar sua língua. Não entre em fofocas, discussões, críticas. Perdoe aqueles que te ofenderam. Peça perdão a quem você ofendeu. Resolva pendências. Você não pode entrar em um jejum poderoso carregando raízes de amargura e conflitos não resolvidos. O jejum não é mágica que funciona automaticamente. Ele funciona em corações limpos e consagrados. E depois do jejum, quando você completar as 24 horas, não saia correndo para devorar uma feijoada completa. Quebre o jejum com sabedoria. Comece com frutas leves, um caldo de legumes, um suco natural. Permita que seu sistema digestivo volte a funcionar gradualmente. Muitas pessoas destroem os benefícios físicos do jejum comendo de forma descontrolada logo depois. Seja sábio com o templo de Deus. Espiritualmente, após o jejum, continue vigiando em oração. O jejum abriu portas no mundo espiritual, mas você precisa manter essas portas abertas através da oração constante e da obediência à palavra. Não volte aos mesmos hábitos que te enfraqueceram espiritualmente. Mantenha a disciplina da leitura bíblica diária. Mantenha a consagração do louvor. Mantenha a generosidade do dizimar e ofertar. Outra testemunha poderosa que preciso compartilhar. Na nossa igreja, tínhamos uma jovem chamada Sujin, 23 anos, diagnosticada com um tumor cerebral inoperável. Os médicos davam a ela no máximo 6 meses de vida. Ela estava tendo convulsões diárias, perdendo a visão, sofrendo dores de cabeça que a faziam gritar. A família estava preparando o funeral. Mas aquela jovem tinha uma fé que desafiava a sentença médica. Ela disse: Pastor Cho, vou fazer um jejum de Josafá toda semana até receber meu milagre. E ela fez exatamente isso. Toda terça-feira, do pôr do sol de segunda ao pôr do sol de terça, ela jejuava e adorava. Mesmo quando as convulsões vinham durante o jejum, ela continuava louvando. Mesmo quando a dor era insuportável, ela declarava: Pelas suas pisaduras fui sarada. Após 12 semanas de jejum semanais de Josafá, ela foi fazer uma ressonância de controle.
O médico chamou a família para a sala e disse com lágrimas nos olhos: "Eu não consigo explicar isto. O tumor desapareceu completamente. Não há mais nenhum traço dele." Hoje, 15 anos depois, Sujin é missionária na África, levando esta mensagem de poder do jejum para tribos isoladas. Ela tem 3 filhos saudáveis e um ministério que já viu centenas de milagres. Meus amados, o Deus de Josafá, o Deus de Sujin, o Deus que sustentou este pastor coreano por mais de 5 décadas de ministério, é o mesmo Deus que está com você agora. Ele não mudou. Seu poder não diminuiu. Suas promessas não expiraram. O que está faltando não é poder de Deus, mas homens e mulheres que ousem jejuar e crer. Agora, deixe-me falar sobre o poder do jejum coletivo, porque isto é algo extraordinário. Quando Josafá convocou o jejum, não foi apenas um jejum pessoal. Foi todo o Judá, de Berseba a Dan. Imagine milhares de pessoas ao mesmo tempo, com os estômagos vazios e os corações cheios de fé, clamando ao mesmo Deus pela mesma causa. Isto cria uma força espiritual que rasga os céus. Jesus disse em Mateus capítulo 18, versículo 19: "Se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus." Se 2 têm este poder, imagine milhares. Em nossa igreja na Coreia, frequentemente convocávamos jejuns corporativos. 10.000 pessoas jejuando juntas em um dia específico, cada uma em sua casa, mas unidos em espírito e propósito. E testemunhamos milagres que só podem ser explicados pela intervenção sobrenatural. Durante a crise econômica asiática de 1997, quando empresas gigantescas colapsavam e o desemprego explodia, convocamos um jejum nacional de Josafá. Milhares de crentes de diversas igrejas se uniram, e a Coreia se recuperou daquela crise mais rapidamente que qualquer economista previu. Coincidência? Não, meus irmãos. Foi a mão de Deus respondendo ao clamor de um povo em jejum. Se você está sentindo o toque de Deus neste momento, curta este vídeo. Isto é um sinal para mim de que esta mensagem está alcançando corações sedentos por um mover de Deus. Preciso falar também sobre as advertências, porque seria irresponsável da minha parte não alertá-los. O jejum de Josafá não é para todos, não nas mesmas condições. Se você tem diabetes tipo 1, se está grávida, se está amamentando, se tem problemas renais graves, hipoglicemia severa ou qualquer condição médica séria, consulte um médico antes. Deus não pede que você destrua o templo do Espírito Santo em nome da espiritualidade. Para essas pessoas, o jejum pode ser adaptado. Em vez de total abstinência de alimentos, pode ser um jejum de Daniel, comendo apenas frutas e vegetais. Ou um jejum parcial, pulando apenas uma refeição. Ou um jejum de mídias sociais, televisão, entretenimento, consagrando esse tempo à oração. Deus olha o coração, não a performance externa. Mas para aqueles que podem fazer o jejum total de 24 horas, não tenha medo. Seu corpo foi criado para suportar períodos sem comida. Nossos ancestrais frequentemente passavam dias sem comer, não por escolha, mas por necessidade. O corpo humano tem reservas, mecanismos de sobrevivência. 24 horas não vão matá-lo. Na verdade, muitos estudos médicos modernos mostram que jejuns curtos têm benefícios imensos para a saúde. Limpeza celular, redução de inflamação, renovação do sistema imunológico. Mas nunca esqueça, não estamos jejuando pelos benefícios físicos, embora eles venham como bônus. Estamos jejuando para quebrar cadeias espirituais, para abrir portas no invisível, para mover a mão de Deus em nossa direção. Deixe-me compartilhar algo que raramente se fala. O jejum arranca tumores de incredulidade. Sabe aquelas dúvidas que você carrega há anos? Será que Deus realmente me ama? Será que Ele ainda pode usar alguém como eu? Será que minhas orações chegam aos céus? O jejum, especialmente quando acompanhado de leitura intensiva da palavra, queima essas ervas daninhas da descrença e planta no solo do seu coração sementes de fé inabalável. É como uma cirurgia espiritual, limpando as artérias entupidas da alma. Você passa tanto tempo conectado com Deus, ouvindo sua voz através da palavra, sentindo sua presença no louvor, que todas aquelas vozes mentirosas do inimigo começam a enfraquecer. A voz do Pai fica mais alta, mais clara.
mais real do que qualquer outra coisa. Agora quero falar sobre um aspecto crucial que muitos ignoram. O jejum de Josafá deve ser acompanhado de ações práticas de obediência. Depois que Josafá recebeu a palavra profética, ele não ficou parado esperando que Deus fizesse tudo, enquanto ele assistia de camarote. Não, ele organizou o povo, posicionou os cantores estrategicamente, marchou em direção ao inimigo. A fé sem obras é morta. Da mesma forma, quando você jejua por um milagre financeiro, não fique esperando que uma mala de dinheiro caia do céu. Enquanto jejua, entregue currículos, procure oportunidades, seja fiel nos dízimos e ofertas, administre bem o pouco que você tem. Quando jejua pela cura, tome seus remédios, vá aos médicos, cuide da saúde. O jejum potencializa a ação, não a substitui. Tive um membro da igreja que jejuou por um emprego melhor. Excelente. Mas ele continuava dormindo até tarde. Não atualizava seu currículo, recusava ofertas dizendo que estava esperando o emprego perfeito que Deus tinha para ele. Meses depois ele veio reclamar. Pastor, jejuei e Deus não respondeu. Eu disse, irmão, Deus abriu 3 portas, mas você estava dormindo quando elas se abriram e fechou as que não gostou. Fé não é passividade, é parceria ativa com Deus. Quero também alertá-los sobre algo que vi acontecer muitas vezes. Pessoas que transformam o jejum em legalismo morto. Começam a medir espiritualidade pelo número de dias sem comer. Julgam outros que não jejuam tanto quanto elas. Ficam orgulhosas, arrogantes, cheias de si. Isto é a abominação diante de Deus. Lembram-se da parábola que Jesus contou sobre o fariseu e o publicano? O fariseu dizia, jejuo 2 vezes por semana. E saiu condenado. O publicano nem ousava levantar os olhos e disse apenas, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E saiu justificado. O jejum que agrada a Deus brota da humildade, não da arrogância espiritual. Meus preciosos, esta mensagem está chegando ao final, mas antes de concluir, preciso falar diretamente aos que estão no fundo do poço neste momento. Talvez você esteja ouvindo esta palavra com o coração despedaçado. O diagnóstico médico destruiu suas esperanças. A carta de despejo está sobre a mesa. O divórcio foi assinado. O filho está no presídio. A depressão está tão profunda que você mal consegue sair da cama. Eu sei como é este lugar. Conheci este lugar pessoalmente. Quando estava começando o ministério em Seul, houve momentos em que a escuridão era tão densa que eu questionava se Deus realmente me havia chamado. Noites em que chorei até não ter mais lágrimas. Dias em que a vontade de desistir era quase irresistível. Mas foi justamente nestes vales sombrios que descobri o poder transformador do jejum de Josafá. Quando você não tem mais nada a oferecer a Deus, exceto seu estômago vazio e seu coração quebrantado, isto se torna a oferta mais preciosa. O sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado e o coração contrito. Olhe para mim através destas palavras. Você que está considerando desistir. Você que acha que já tentou tudo e nada funciona. Você que sente que Deus o esqueceu. Ouça estas palavras do fundo do meu coração. Convoque seu jejum de Josafá. 24 horas. Apenas 24 horas entre você e um milagre que pode mudar toda a trajetória da sua vida. Não estou prometendo que será fácil. Não estou dizendo que tudo se resolverá magicamente no dia seguinte. Mas estou declarando, com a autoridade de mais de 50 anos caminhando com Deus, que algo vai se mover no mundo espiritual. Portas que estavam trancadas vão ranger. Cadeias que pareciam eternas vão começar a se quebrar. Trevas que dominavam territórios vão recuar diante da luz. Esta é minha promessa baseada na palavra de Deus. Se você buscar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, através do jejum consagrado e da oração fervorosa, você o encontrará. E quando você o encontrar verdadeiramente, tudo muda. Não necessariamente suas circunstâncias mudam primeiro, mas você muda. E quando você muda, as circunstâncias têm que se curvar à nova pessoa que você se tornou em Cristo. O jejum de Josafá não é fórmula mágica. Não é receita de bolo que funciona automaticamente. É uma arma de guerra espiritual para guerreiros que se recusam a aceitar a derrota. É para os desesperados que ainda têm uma centelha de fé. É para aqueles que estão dispostos a dizer:
Senhor, se for preciso ficar 24 horas sem comer para te encontrar, eu faço. Se for preciso chorar a noite inteira buscando tua face, eu faço. Se for preciso quebrar meu orgulho e me prostrar como mendigo diante do teu trono, eu faço. Esta palavra não é para os mornos que querem um cristianismo confortável. Não é para os que buscam apenas bênçãos sem compromisso. Esta mensagem é para os radicais, para os que realmente creem que Deus é galardoador daqueles que o buscam, para os que estão cansados de viver uma fé medíocre e querem experimentar o poder que virou o mundo de cabeça para baixo no livro de Atos. Quando você entrar no seu jejum de Josafá, lembre-se, você não está sozinho. Há uma nuvem de testemunhas no céu torcendo por você. Há anjos sendo mobilizados para lutar ao seu lado. Há o Espírito Santo gemendo intercessão por você com gemidos inexprimíveis. E há um Pai no céu que está esperando como o pai do filho pródigo, para correr ao seu encontro quando você se voltar para ele de todo o coração. As promessas de Deus para você são firmes. Sua saúde pode ser restaurada, assim como foi restaurada a de tantos que jejuaram e creram. Seu casamento pode ser reconstruído das cinzas, porque o Deus que ressuscitou Cristo dos mortos pode ressuscitar relacionamentos mortos. Suas finanças podem ser liberadas, porque o mesmo Deus que alimentou 5.000 com 5 pães pode multiplicar o pouco que você tem. Seu ministério pode ser renovado com fogo do céu, porque Deus ainda está procurando vasos consagrados para derramar seu poder. Não importa quantas vezes você falhou no passado. Não importa quantos jejuns você começou e não terminou. Não importa quão profundo você caiu. Este é um novo dia. Esta é uma nova oportunidade. O Deus que sustentou Moisés por 40 dias no monte, que guardou Daniel na cova dos leões, que libertou Pedro da prisão, que deu vitória a Davi contra Golias, que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias morto, este mesmo Deus está com você agora. Amados, chegamos ao final desta palavra, mas não ao final da sua jornada. Na verdade, para muitos de vocês, isto é apenas o começo. O começo de uma vida de jejum e oração que vai transformar não apenas você, mas sua família, sua igreja, sua cidade, sua nação. Faço um apelo final ao seu coração. Não deixe esta palavra cair em terreno pedregoso. Não seja como aqueles que ouvem e se emocionam, mas na hora da ação recuam. Marque agora, neste momento, o dia do seu primeiro jejum de Josafá. Pegue um calendário. Escolha um dia da próxima semana e consagre aquelas 24 horas ao Senhor. E se você sentir que Deus está chamando você para algo maior, para jejuns regulares, toda semana ou todo mês, obedeça. Não questione. Não negocie com Deus. Simplesmente obedeça, porque a obediência radical produz resultados radicais. Que o Deus de Josafá, o Deus de toda consolação, o Deus de todo poder, o Deus de toda provisão, o Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, te abençoe abundantemente. Que Ele te guarde durante seu jejum, que Ele te fortaleça quando a fome apertar, que Ele te encha de sua presença quando você buscar sua face. Que Ele responda às suas orações de maneiras que ultrapassem tudo o que você possa pedir ou imaginar. E lembre-se sempre das palavras que ecoam através dos séculos, desde aquele vale onde Josafá enfrentou seus inimigos. Não temais, nem vos assusteis. A peleja não é vossa, mas de Deus. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor. Amém e amém. Se este ensinamento falou profundamente com você, se esta palavra tocou seu coração e acendeu uma chama de fé dentro de você, ajude este canal com um super obrigado. Isso nos incentivará a continuar publicando mais vídeos com ensinamentos poderosos que podem transformar sua vida espiritual. Cada gesto de apoio fortalece este ministério e nos permite alcançar milhares de almas sedentas da palavra de Deus. Que Deus te abençoe ricamente por sua generosidade.